Luiz Gustavo, de 25 anos, William Gabriel, de 24. Os dois, moradores de Caçapava. Os dois perderam a vida num acidente envolvendo motocicletas. E o mais difícil, tá? É saber que nesse intervalo de idade que os dois têm aí, um de 24 e um de 25, o Infociga, que mede dados de ocorrências policiais, ocorrências de trânsito em toda a nossa região, ele mostra que a grande maioria das vítimas de acidentes com moto aqui no Vale do Paraíba são jovens, entre 20 e 29 anos de idade. Eu vou confessar uma coisa para você de casa. Eu não tenho carta de moto. Não tenho CNH para dirigir moto, só carro. Minha mãe, à época, lá atrás, quando eu tinha 18 anos, ela não deixou eu tirar porque ela tinha um medo doido. E eu depois acabei não tirando mais. O que minha mãe falava? Que na moto, o para-choque, o para-brisas, é o peito do motociclista. E olha que antigamente nem capacete motociclista usava, tá? A lei não exigia isso. Assim como não exigia cinto de segurança, tudo isso foi mudando ao longo do tempo. O fato é que os dois perderam a vida e isso talvez sirva para a gente acender um alerta. Até que ponto quem anda de moto se preocupa com a própria segurança? Eu sei que nesse caso a gente teve um outro veículo envolvido e eu não estou dizendo aqui que os dois tiveram culpa nesse acidente, mas esses dois amigos perderam a vida numa situação muito corriqueira. Eles bateram essas motos contra um caminhão. Quantos e quantos motoboys no dia a dia que hoje entregam de tudo, né? Motoboy hoje entrega o lanche, a pizza, entrega a compra de mercado, entrega o remédio da farmácia. E o motoboy tem um agravante, né? Ele ganha pelo frete, ele ganha pelo número de entregas. Então, quanto mais rápido ele fizer aquela entrega, mais rápido ele chega no outro estabelecimento, pega outra entrega e faz outra, e faz outra, e faz outra. Então, ele vai correndo. Vai, em muitos casos, costurando entre os carros. E é aí que o risco se torna ainda maior, tá? A gente vai acompanhar os detalhes dessa história, infelizmente, da morte desses dois amigos de Caçapava. Agora, já nesse comecinho do Alô Você Vale. A moto era a grande paixão do Luiz Gustavo, de 25 anos. Ele havia comprado o veículo 0 km há cerca de 3 anos. E, segundo a família, era muito cauteloso no trânsito. Mesmo assim, acabou morrendo em um acidente. Nossa, meu irmão gostava muito da moto. A moto era a paixão dele. Ele era um menino que não gostava nada sujo. Tipo, a moto dele brilhava muito. Ele era muito cauteloso. E não tinha esse negócio dele ficar correndo. Tipo, ele era um moleque muito de boa com a moto dele. Ele gostava muito daquela moto, muito. Até ele tinha comprado um carro, mas o carro pra ele não significava nada, porque o negócio dele era a moto. Tipo, pra limpar a moto dele era com escovinha de dente, a corrente era brilhando. Ele não gostava nada de errado na moto dele. Tudo tinha que ser perfeito. Não, sabe, pra ele não existia arranhadinha na moto dele. Tinha que estar impecável. Impecável. Isso eu posso falar porque o meu irmão ele era chato. A moto dele não emprestava. Você pedia, empresta a moto. Ele não gostava de emprestar a moto dele pra ninguém. Ninguém. Quem pegava a moto dele era eu. Presta a moto? Pode pegar. Ah, mas você vai demorar? Não, é coisa rápida. Ele pegava a moto e já devolvia pra ele, porque ele era muito chato, muito rigoroso. E ele pilotava com cautela? Sim, muito. Isso eu posso falar, não é porque é o meu irmão. Isso ele pilotava com muita cautela. Que tipo, ele... era a paixão dele. Porque ele sabia, se ele batesse, o prejuízo era dele. Então tinha muita cautela. Na garupa da moto estava William Gabriel, de 24 anos. Os dois se conheciam desde a infância e compartilhavam a mesma paixão por motocicletas. Ele era apaixonado por moto. É uma coisa que era dele. E quando foi para ele tirar a habilitação, a primeira coisa, mãe, eu quero comprar uma moto. Aí a gente, filho, tem que tomar cuidado. Não, mãe, mas eu sei andar de moto eu já ando faz tempo. E o sonho dele era moto, ele era apaixonado. Já tinha sofrido um acidente. Agora, dia 20 de março, vai fazer um ano que eu sofri um acidente junto com ele de moto.
de moto, nós dois sofremos junto o acidente, mas ele era apaixonado, ele amava moto, era o sonho dele ter aquelas grandes, uma BMW, uma maior zona ainda, mas um dia ele falou para mim, mãe, se um dia eu comprar uma moto dessa, eu me mato. Aí eu morro de verdade, porque eu não sei andar devagar. Vai ser uma coisa muito, muito louca para mim pegar uma motona dessa. Então, graças a Deus, ele nunca teve uma motona dessa, sabe? Mas aí ele saiu com um amigo dele nessa CG que acabou tirando a vida dos dois. Os dois jovens morreram na madrugada do último sábado, na rodovia Doutor Edmir Viana Moura, na altura do bairro Vila Nossa Senhora das Graças, em Caçapava. Eles voltavam de um encontro com amigos, no bairro Santa Luzia. Luiz Gustavo deixa uma filha de apenas 3 anos. O acidente ocorreu por volta das 2h18 da madrugada, nesse ponto da rodovia. Por aqui, ainda é possível ver pedaços da moto que quebraram com a colisão. De acordo com o boletim de ocorrência, o caminhão realizava uma conversão para acessar essa via lateral. O Luiz Gustavo morreu no local. Já o William Gabriel chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos no hospital. O condutor do caminhão permaneceu no local, acionou o resgate e testou negativo para ingestão de álcool no teste do bafômetro. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e será investigado pela Delegacia de Polícia de Caçapava. As 2 vítimas foram enterradas na manhã de domingo no cemitério da cidade. Dados divulgados nessa semana pelo Infociga apontam que 126 motociclistas morreram em acidentes de trânsito nos últimos 12 meses no Vale do Paraíba. O número representa 31% das 406 mortes registradas no período. Segundo o levantamento, 76 vítimas tinham entre 16 e 29 anos. Durante o enterro de William, uma homenagem. Ele foi sepultado com uma camisa do Corinthians, autografada por um ex-jogador, símbolo de um sonho que carregava desde a infância, ser jogador de futebol. Há menos de um mês, ele havia fechado contrato com o clube amador de Caçapava, o Pinos FC. O coração dele se enchia de alegria quando se falava em jogo. Todos os jogos, eu e o pai dele, a família estava tudo na beira do campo. Todos os momentos a qual ele ergueu uma taça de campeão, a gente estava junto. Ele tem o irmão que está lá no Japão, o João Vitor, que está realizando esse sonho. Aí fazia 3 anos que ele não vinha, o irmão dele. Em dezembro o irmão dele veio. Ele falou assim, cara, eu não consegui, mas você conseguiu por mim e por você. Então a minha maior felicidade, eu me orgulho muito, ele falava pro irmão dele, eu me orgulho muito de quem você é hoje, do cara que você se tornou e de estar vivendo o nosso sonho, porque esse era o meu sonho e era o seu sonho também. Mas assim, aí ele falou pro irmão dele, eu de uma forma ou de outra, por gostar de moto, por gostar de sair, eu não consegui viver esse sonho, mas você conseguiu, você persistiu. Então assim, o pessoal gostava muito dele, o pessoal do Pinos, qual ele já tinha assinado nesse campeonato agora, né? Tantos outros times aqui de Caçapava que chamavam ele para jogar. Ele já jogou Taubaté, São José, Pinda, Jacareí. Ele já jogou em muitos lugares. Então, assim, esse era o maior sonho, a maior alegria do coração dele era estar dentro de um campo jogando futebol. As famílias das vítimas pretendem entrar com um processo judicial. Eles afirmam que o motorista do caminhão teria invadido a pista contrária no momento da manobra. A reportagem tenta contato com o condutor. Por Deus, tomem cuidado. Tomem cuidado porque é o que eu falo, né, pra minha filha tem uma moto, a gente anda de moto, eu falo assim, a gente tem cuidado, mas as outras pessoas não têm. Então essa fatalidade que veio acontecer com o meu filho, o outro não teve esse cuidado. Se tiver com pressa, nem vai, né? Fica, já tá atrasado, não sai da casa, deixa pra trás e vai devagarzinho, né? Porque a pressa pode levar você à morte.